Buenas tardes, Dr. Osvaldo e todos os presentes. Mi nombre es Roberto Antônio da Costa Dutra, aluno do 10º semestre, e vou desenvolver sobre osteoartrites de rodilha. O processo de envelhecimento é na realidade global, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, e é caracterizado por um aumento da longevidade e por modificações em las características das enfermidades, apresentando câmbios crônico-degenerativos, especialmente em las enfermidades musculoesqueléticas. As enfermidades crônicas não transmissíveis apresentam as características do hábito de vida e a relação do indivíduo com seu entorno. Ante as numerosas taxas de mortalidade e morbilidade, é necessário a preocupação por la prevenção destas enfermidades, com ênfase em la promoção da saúde. Nesse contexto, a osteoartrites é a forma mais comum de artrites em todo o mundo. Esse término é utilizado internacionalmente, enfatizando o mecanismo inflamatório e a correlação direta com o envelhecimento. Antes de prosseguir, é necessário apresentar alguns esclarecimentos importantes. O cartílago articular é um tecido elástico carente de nervos, vasos sanguíneos ou linfáticos, localizados em las articulações e de grossor variável. Reduz a fricção, oferecendo uma superfície articular lubricada que permite que os ossos se deslizem e girem uns sobre os outros sem desgastes. É um tecido duradouro, resistente e macroscopicamente é branco, brilhante e firme. Se nutre do líquido sinovial por um mecanismo de difusão que se realiza durante a carga articular. O conjunto do cartílago articular, o líquido sinovial, a membrana sinovial e o osso subcondral são considerados como uma unidade funcional, a la que se devem añadir outros aspectos, como são o intercâmbio de oxígeno e de los nutrientes e a liberação de hormonas e de fatores de crescimento. Os osteofitos são uma nova composição óssea que se cria em la parte do osso em que há uma articulação, por exemplo, em rodilha, cadeira, ombro, dedo de las manos e espalda. O osso subcondral é o osso por debaixo do cartílago. Os condrocitos são células de tecido cartilaginoso maduros que estão rodeadas por uma extensa matriz e formam grupos de 2 ou 3 células, chamados grupos isogênicos, enquanto os condroblastos são células de cartílago imaduras que se encontram cerca do pericôndrio. E por que é tão complicado reparar o cartílago articular? Porque o cartílago articular é um tecido de baixa densidade celular, solamente entre 3 a 10% de seu volume é ocupado por condrocitos. A matriz do cartílago articular apresenta grandes diferenças segundo suas localizações anatômicas. Consta de 2 componentes, o fluido articular e uma rede de macromoléculas estruturais, como o colágeno, os proteoglicanos e, em menos medidas, os lípidos, fosfolípidos, glicoproteínas e outras proteínas que dão forma e estabilidade ao tecido. Ademais, os condrocitos carecem de capacidade de migrar, o que dificulta claramente a capacidade para reparar o cartílago articular. O peso, o sobrepeso, a atividade intensa e o sobreuso podem desgastar o cartílago articular. Por outra parte, esse cartílago também necessita de carga e movimento para manter-se em buenas condições. A imobilização não favorece a regeneração do cartílago, ao contrário, produz uma atrofia do mesmo. Sem embargo, a carga excessiva do cartílago articular lesionado evita sua reparação. Um incremento da carga mecânica por cima do nível fisiológico induz câmbios em o metabolismo do condrocito e inicia a degeneração do cartílago. Os primeiros signos de degeneração são a perda de proteoglicanos e o aumento do fluido. A reparação do cartílago tem como agravantes a baixa densidade celular e a incapacidade dos condrocitos para migrar hasta o sítio de defeito. Por um tecido comprometido,
já por la falta de riego sanguíneo. Os condrocitos são incapazes de reparar os defeitos tissulares importantes. E que é líquido sinovial? É um líquido claro ou ligeiramente amarelento, viscoso e secretado por la membrana sinovial que ocupa a articulação em condições normais. Em la rodilha humana, há entre 1 e 5 ml de fluido, que é um dialisado, do plasma que, em condições normais, não contém fatores de coagulação, eritrocitos nem hemoglobina. Sem embargo, apresentam hialurônato, que é um glicosaminoglicano estendido, e também uma glicoproteína lubricante, é o GLP, que fazem com que tenha redução em la fricção. Osteoartrite de rodilha. Sinônimos: artroses, osteoartroses, enfermidade articular degenerativa, artrites hipertrófica. Conceito atual. O processo da enfermidade não só afeta o cartílago articular, sino que involucra toda a articulação, incluindo desde o osso subcondral, os ligamentos, a cápsula, a membrana sinovial e também os músculos periarticulares. Finalmente, o cartílago articular se degenera com fibrilação, fissuras, ulcerações e adelgazamento total da superfície articular. Epidemiologia. Predomina em sexo feminino a partir da 4ª ou 5ª década de vida, em especial no período pós-menopausa, e sua incidência aumenta com a idade. A frequência da osteoartrite se situa em torno de 5% na população com menos de 30 anos de idade e chega a alcançar hasta 85% em uma população superior a 65 anos. A los 85 anos é quase universal, pero solamente entre 20 hasta 30% de los pacientes com alterações radiológicas apresentam sintomas da enfermidade. Particularmente em la articulação da rodilha, se evidenciou que 52% da população adulta apresenta signos radiológicos da enfermidade e solo 20% deles apresenta alterações consideradas como severas ou moderadas. Acá temos uma imagem com uma rodilha à direita com características normais e à esquerda com osteoartrites, onde se pode evidenciar claramente uma cápsula espessada em verde, uma formação cística esclerótica ligada ao osso subcondral, fibrilações cartilaginosas acá, osteofitoses, hipertrofia sinovial e alteração do contorno del osso. Na fisiopatologia, é um síndrome degenerativo que afeta principalmente ao cartílago articular, provocando sua destruição progressiva, pero que afeta, como já dito anteriormente, a todos os tecidos articulares, es decir, a membrana sinovial, a cápsula articular, os músculos e tendões e ligamentos periarticulares. Acá temos uma evolução da osteoartritis, tendo início as estimulações precipitantes, passando por todo o desenvolvimento hasta que vai chegar a osteoartritis em si. Os condrocitos produzem dois tipos de mediadores: os mediadores pró-catabólicos, que são citocinas, em especial a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, alfa, que ativam enzimas proteolíticas metoproteasas. E também os mediadores pró-anabólicos, que são fatores de crescimento. Acá temos uma imagem onde procura demonstrar a osteoartritis em la fase inicial. Devemos prestar atenção que o colágeno 2 apresenta quase que 90% nessa estrutura, assim como na matriz extracelular e aproximadamente 5% das células.
Em seguida, já temos uma osteoartrite terminal, onde há claramente a depressão de colágeno, depressão de condrocitos, a depressão de toda a sua estrutura, chegando a uma fase terminal desta osteoartrite. Etiopatogenia. A osteoartrite é consequência, portanto, da interação de fatores mecânicos, genéticos e bioquímicos. Solamente um deles não explica a etiopatogenia da enfermidade. Caracterização clínica. É caracterizada por dolor, deformidade, limitação de movimentos e progressão lenta à perda, hasta chegar à perda da função articular. Fatores de risco. A osteoartrite primária tem como características e fatores de risco idades superiores a 50 anos, sexo feminino, obesidade, estresse prolongado, ser provocado por função ocupacional ou deportivo, fatores genéticos, histórias de trauma articulares, defeitos de nascimento e desarrollo. Classificação. A classificação de osteoartrites se baseia em três classificações. Primário ou idiopático. Ocorre em ausência de qualquer fator predisponente conhecido e se subdivide em duas categorias, localizado e generalizado. Inclui 3 ou mais áreas. Secundário é aquele em que se reconhece uma causa ou fator pré-existente. E por último, o erosivo, também conhecida como uma osteoartrite inflamatória. Afeta as articulações das mãos com um fator reumatoide negativo. E a osteoartrite secundária, que tem sua subdivisão e apresenta-se em traumático, congênito, metabólico, endócrino, enfermidades de depósitos de cristais, anomalias ósseas ou endêmicas. Patologia. Os câmbios macroscópicos em la osteoartritis incluem gretas, perfurações e erosões do cartílago. Em contraste com esses câmbios, a formação de osteofitos em las margens articulares representa uma resposta proliferativa do cartílago e hueso em el processo de la osteoartritis. Diagnóstico. O diagnóstico é formado por uma boa história clínica, uma boa anamnese, exame físico, provas de laboratório e estudos radiográficos. A anamnese tem que chamar a atenção alguns fatos. Dolor em uma ou poucas articulações, rigidez matutina de menos inferior a 30 minutos, crepitação por perda de cartílago ou irregularidades em las superfícies articulares e, por último, limitação de movimento. Acá temos fotos de um exame físico da rodilha, onde podemos perceber, na foto direita, uma rodilha em la perna esquerda, flancamente em um processo inflamatório. Laboratório. O laboratório se apresenta caracteristicamente por uma velocidade de eritrosedimentação, o VHS, normal, o líquido sinovial com color parriço e viscosidade adequada, com baixo número de leucócitos, um fator reumatoide negativo e uma urina simples normal. Imaginológicos. O raio-X inicialmente não se observa anomalias ao início da enfermidade. No raio-X podemos apresentar 5 graus, que varia de 0 a 4. Normal, dudoso, leve, moderado ou severa. Acá temos algumas imagens de raio-X, onde se demonstra o desenvolvimento da enfermidade. Podemos observar claramente a diminuição do espaço intraarticular, esclerose subcondral, osteofitos em uma imagem posterior e erosão
e anquiloses óssea, que são verdadeiras pseudoquistos ósseos. Imaginológicos ainda, o padrão ouro seria uma ressonância magnética. Pero la ecografía valora con más precisión las erosiones óseas de las articulaciones en la fase inicial que o próprio raio-X. Tratamento. Os objetivos do tratamento são aliviar o dolor, manter a funcionalidade articular e educar ao paciente. Os princípios básicos. Ao fazer esse trabalho, tomei como base que somos médicos em formação, pero não somos médicos especialistas, seremos formados em médicos generalistas. E os princípios básicos seriam combinação de modalidades terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas, levando o paciente a um processo de educação sobre a enfermidade e sobre o seu estilo de vida, procurando cambiar para um estilo de vida saudável. Perda de peso, se for o caso, se é necessário, e um programa de exercícios, onde se prevalece o fortalecimento aeróbico e muscular. Em seguida, temos o passo 1, que é a administração de drogas, de fármacos. Nesse aspecto, temos a questão do dolor, E para o dolor, temos a possibilidade de medicações menos fortes, como paracetamol ou dipirona. Se é sintomático, a utilização de anti-inflamatório não esteroídicos, tipo tópico, terapias físicas como fisioterapia e exercícios aquáticos, e evaluar a utilização de órteses, como bastão, andadores e até mesmo silhas de rodas. Em la sequência, se o manejo farmacológico persiste ou é necessário um complemento, pensa-se utilizar AINES com um inibidor da bomba de prótons, preferencialmente aqueles que são COX-2 seletivo, como é o caso do Colexib. Se há alto risco cardiovascular menor do que 7 dias de uso de AINES. Se insuficiência renal com clearance menor do que 30, evite os AINES. Se é sintomático, infiltração intraarticular com ácido hialurônico, e pensar também em infiltração com corticoides. O passo 3 seria o uso curto de opioides, um tipo de droga mais forte, e levar à consideração a duloxetina. O passo 4 seria evaluar uma artroplastia ou qualquer outro procedimento quirúrgico, como artrodeses, osteotominas, desbridamento de articulações, liberação de nervos periféricos e outros procedimentos. Muitas graças, e é basicamente isso.